Ciro Nogueira. Senador, estamos numa articulação já de olho para as eleições de 2026. O senhor, como ex-ministro da Casa Civil, um nome muito forte dentro do cenário nacional. Como o senhor tem visto essa articulação para as eleições com a candidatura de Flávio Bolsonaro? É o interesse do senhor ou um desejo em ser vice-presidente ou candidato a vice de Flávio Bolsonaro? Bem, eu acho que nós estamos caminhando para uma eleição muito semelhante à eleição passada. Dois polos muito distintos, uma polarização que às vezes sai até um pouco da razão, né? Deixa de lado os interesses do país. E a gente espera que esse debate seja melhor ainda que da eleição passada, que foi muito limitado, para que o país escolha alguém que venha no futuro para nos unificar, para virar essa página dessas disputas inúteis no nosso país. Nós temos o foco total na minha reeleição ao Senado pelo estado do Piauí. Eu tinha dito isso no próprio estado do Piauí, que se tivesse de fazer uma opção, eu optaria por continuar defendendo o meu estado. Então, o meu nome, eu já comuniquei até o próprio presidente Bolsonaro, está fora desse arco de possíveis candidatos a vice do senador Flávio Bolsonaro. A ele que seja um convite de Flávio, o senhor hoje rejeitaria esse convite? Eu não vou agir sob hipótese, né? Ficaria até deselegante dizer que vou rejeitar algo que eu não fui nem convidado. Mas eu acho que o Flávio tem que agora focar em uma campanha que fale para o Brasil, que vire a página da história, ele demonstrar que foi um Bolsonaro que se vacinou. Então é uma pessoa que tem tudo para fazer uma bela campanha. Ou, se ele não fizer isso, vai apenas ser um candidato para defender um legado. E se ele fizer isso, vai ficar fadado a perder a eleição. Ele vai enfrentar o homem público que mais ganhou eleições na nossa história, né? Um grande líder como o presidente Lula, que tem que ter uma campanha completamente diferente que a que o pai perdeu há 3 anos atrás, uma campanha que unifique o Brasil, que foque no futuro desse país, para que ele possa ter reais chances de ganhar essa eleição. Agora tem a pergunta do Ramiro Brits. Senador, boa noite. Em dezembro, o senhor deu uma entrevista ao colunista Paulo Capelli do Metrópolis e disse que o Flávio prefere o Flávio a Tarcísio 1 milhão de vezes. E falou também que o Flávio precisaria trabalhar a rejeição dele, né? A gente vê nas pesquisas eleitorais e, de fato, que a gente tem de pesquisa até aqui, mostra que, embora o Flávio e o Tarcísio tenham uma porcentagem parecida ali nas sondagens, essa questão do teto do Flávio, ele acaba sendo um pouco mais baixo devido a essa rejeição. Eu queria entender por que o senhor fez essa colocação e, se pudesse falar um pouco mais, por que o senhor acha que o Flávio é um candidato 1 milhão de vezes melhor do que o Tarcísio à presidência? Não, eu quero explicar. O Tarcísio ganharia essa eleição com mais facilidade do que o Flávio. Tenho dúvida disso porque essa é uma eleição de rejeição. O que eu falei naquela época, a minha preferência pessoal. Eu tenho muito mais proximidade com o senador Flávio, uma relação de lealdade ao presidente Bolsonaro, é diferente. Eu acho que o Flávio tem condições de ganhar essa eleição porque essa é uma eleição de rejeição. O presidente Bolsonaro perdeu a última eleição porque foi mais rejeitado que o Lula. As pessoas não votaram, grande parte da população não votou que amavam o Lula, votaram para derrotar o Bolsonaro. Acho que é muito parecido com o que está acontecendo agora. Muita gente está votando no Flávio para derrotar o Lula. Você pode olhar qualquer candidato contra o Lula, o Ratinho, o Tarcísio, sai com um índice muito parecido com o do Flávio. Diferença de 1, 2 pontos. Então é porque existe uma rejeição muito grande ao presidente. É um presidente que hoje é mais rejeitado do que aprovado. Esse é o desafio do Flávio, diminuir a sua rejeição, porque ele é muito rejeitado ainda, porque pega, do mesmo jeito que ele pega os votos do pai, ele pega a rejeição do pai. E são índices muito altos. Então, o senhor acha que o sobrenome tem uma rejeição alta, senador? Seria isso? Tem sim. Hoje nós temos dois grandes políticos no nosso país, que é tanto Lula quanto Bolsonaro, são pessoas que são extremamente rejeitadas. Às vezes superam a intenção de votos dele, como é o caso de Lula e Bolsonaro. Agora, cabe aquele candidato que fale mais, principalmente para os eleitores de centro, que é quem vão decidir essa eleição,
tá certo? Eu acho que o eleitor do Bolsonaro vai votar 100% no Flávio, o eleitor do Lula vai votar 100%. Agora, tem aqueles 13%, 14% no máximo, que desde Fernando Henrique até hoje, que a hora vota um pouco mais à direita, a outra vota um pouco mais à esquerda. Esses é que vão decidir quem é o próximo presidente da República, como aconteceu na eleição passada. Esse eleitor optou um pouco mais pelo Lula e ele ganhou. Então, não tenha dúvida que esse eleitorado é quem vai decidir essa eleição. Acácio Miranda. Senador, boa noite. O senhor disse na sua ponderação anterior que muito provavelmente essa será também uma eleição polarizada, como foram as duas anteriores. Olhando para o centro, para o centrão, faltou propostas, faltou o centrão entender essa nova perspectiva de política mais acirrada a partir das redes sociais, ou o eleitor quer efetivamente viver nos polos, nos extremos? O eleitor hoje não tem mais espaço para uma política de centro. Olha, nós temos dois candidatos hoje que fatalmente eu acho impossível nós termos uma terceira via no nosso país, que só querem falar para suas bolhas. É um erro que tanto o presidente Lula comete quanto o Flávio também comete, né? Que querem falar para suas bolhas. E eu acho que isso é um erro que os dois vão ter que corrigir, né? O Flávio tem que corrigir isso, ele tem que falar para o eleitor no que diz respeito à questão de segurança, a questão de inflação, a questão de impostos. Esse é o eleitor que vai decidir a eleição. Se ficar apenas falando para a sua bolha, né, com discursos de ultradireita, ele vai perder essa eleição. Assim como o Lula também errou. O Lula de hoje não foi o Lula que voltou para unificar o país, é um Lula que fala só para a sua bolha de esquerda, é um homem que pensa muito mais em ser camiseta no futuro, ou bottom, como foi Che Guevara ou Fidel, do que o Lula que vem para unificar o Brasil, como foi aquele que veio no seu primeiro mandato. Então, nós temos hoje dois políticos que se fortalecem muito nessa briga, mas erram a não falar para o eleitor que realmente vai decidir essa eleição, que é o eleitor de centro. O senhor acha que o Lula ele acabou esquecendo como que faz a articulação no Congresso, senador? Não digo que esquecendo, mas é uma outra época. O Lula, quando foi presidente da República, e funcionou isso, chegava para os partidos políticos, entregava os cargos e recebia os votos. Hoje não. Naquela época, um eleitor que não se lembrava nem quem votava para deputado federal ou para senador. Hoje é muito diferente, por conta era uma época que não tinha rede social. Então, uma época que as pessoas não acompanhavam de perto a vida pública como acontece hoje. Hoje, no minuto que eu voto lá no Senado Federal, eu recebo nas minhas redes sociais ou no meu celular críticas ou aplauso. As pessoas acompanham muito mais isso. Então, hoje é muito mais importante para um deputado, graças a Deus, defender as suas teses, o que ele defendeu em praça pública, do que apenas receber cargos ou verbas. Que isso não acaba não fazendo a diferença na vida eleitoral desses candidatos. Então, é uma outra época que o Lula não se acostumou, e eu comparo, às vezes, até o que aconteceu com o Getúlio. Getúlio foi um grande presidente no início, depois voltou em uma outra época e não deu certo. É muito o que está aparecendo com esse mandato do presidente Lula. Ele não está antenado com a vida do nosso país, da forma de se comunicar como deveria. Um homem que fala através mais de rede nacional de rádio e televisão, não é um homem que não é acostumado com a época dos cortes. Então, essa é a grande dificuldade que eu vejo no discurso e na prática do presidente Lula. É uma articulação que ainda não é digital? Não é. Eu sempre até cheguei a falar. O Lula é um homem analógico na época digital. Esse é o grande problema dele. Agora é um homem que, né, já ganhou 3 eleições, tem um eleitorado cativo, que se vier a perder essa próxima eleição, vai perder dentro da margem de erro. Essa é uma eleição que tem tudo para ser decidida como foi a última eleição. Então agora